Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos ver um assunto muito interessante que causa muita dúvida entre os próprios espíritas, que é a questão das mensagens dadas pelo Espírito de Verdade. Afinal de contas, seria o Espírito de Verdade o próprio Cristo ou não? Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Muito bem, pessoal, vamos então começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e também muita esperança. Gente, vamos aguentar firme. Vamos continuar as nossas orações porque está dando certo. O mundo está realmente muito conturbado, mas pensem que a espiritualidade e os nossos irmãos estelares elevados têm trabalhado incessantemente nos bastidores para que a nossa transição planetária seja o mais suave possível. E as nossas orações, elas ajudam muito, porque elas representam o nosso livre-arbítrio pedindo por uma suavização em tudo. Então, moçada, bora rezar com muita fé, vamos pedir pela paz no mundo, vamos pedir pela suavização na operação de despertamento físico, vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vamos fazer aquela mentalização super bacana sobre o Oriente Médio, imaginando o mapa do Oriente Médio, ou pega até um atlas, quem tiver em casa, dá uma olhada e imagina assim um facho de luz descendo sobre toda aquela região, pacificando os corações de todos aqueles que ali habitam. Isso é muito, muito importante. E vamos orar também pelo sucesso na operação de libertação dos escravos que estão aprisionados pelas legiões das trevas. Então é bastante coisa, gente, mas vamos continuar orando, porque segundo o que a espiritualidade nos tem dito, está dando muito certo e nós já estamos com uma egrégora de luz ao redor do planeta muito, muito bonita. Então, gente, continuar orando. Pois muito bem, gente, quem deu essa preciosa mensagem, esse esclarecimento maravilhoso, foi o meu anjo guardião, o Alcebiades, um querido a quem eu tive a grandiosa honra de receber novamente. E assim, eles são maravilhosos. E ele chegou já falando comigo. Falou, estou sabendo que você gostaria de saber quanto ao Espírito de Verdade, não é? Aí eu falei, gostaria sim, é verdade. Por quê, gente? Porque eu sempre, como eu conto para vocês, antes de ir para a sessão de psicografia, nós sempre fazemos o Evangelho no lar. E sempre fazemos o estudo antes, que é para já ir preparando o ambiente, já ir elevando o padrão vibratório nosso, do lar, enfim, para poder depois fazer a sessão de psicografia, onde eu faço em recolhimento. E muito bem, então a gente estava estudando o Evangelho no lar e lendo o título sorteado, porque a gente abre sempre ao acaso, nós caímos justamente
em mensagens dadas pelo Espírito de verdade. Essas mensagens, gente, elas estão no capítulo, elas têm vários lugares, mas elas estão concentradas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também temos uma mensagem do Espírito de verdade, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que a gente observa é uma diferença na forma da escrita, o que leva a muita confusão. As pessoas confundem porque acham que o Espírito de verdade poderia ser o próprio Cristo. Então, vamos ver se a gente consegue dirimir isso nesse vídeo aqui. Então, pessoal, só para poder contextualizar melhor essa questão, no Evangelho de João, eu vou ler aqui, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, Jesus promete a vinda de um Consolador, tá? E do jeito que ele fala, o que nós podemos depreender é que o Espírito de verdade não é Jesus, tá? Se a gente lê o texto, até vou ler para vocês, porque eu acho muito interessante. Eu vou deixar isso tudo depois na descrição. Quem tiver interesse em estudar, quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais, eu acho que seria muito interessante, sabe? Dar uma olhada. Então, vejam só, eu estou aqui com o Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, e eu estou aqui, então, no capítulo 6, onde eles reproduzem os textos da Bíblia. Eles estão reproduzindo aqui o texto do Evangelho de João, capítulo 14, como eu falei, versículos 15, 16, 17 e 26. O que diz isso? Fala assim, olha só o que Jesus falou. Jesus disse assim, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, Deus, né? E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, gente, vejam bem, essas são as palavras do nosso amado Cristo. E ele, quando foi relatado pelo nosso estimadíssimo João, ele trata o Consolador como um outro ente. E mais, ele diz que o Consolador é o que é o Espírito de verdade. Ele diz que é o Santo Espírito, tá? Que é o Espírito de verdade. Ou seja, o que dá para entender aqui, gente? O que eu entendo, pelo menos, né? É que Jesus, ele se refere à mensageria divina, tá? À mensageria divina. E então ele diz que iria mandar, né? Porque ele não tinha naquela época como explicar tudo para nós, porque nós não tínhamos minimamente condições para poder compreender o básico, quem dirá conceitos mais elevados, né? E então essa é a promessa do Cristo, tá? Daí o tempo passou e coisa e tal, aí veio a doutrina espírita.
que é o Consolador. Ela foi através do Consolador que a doutrina espírita veio. Por quê? Porque ela consola, ela fornece explicações que nos dão muito mais consolo, nos dão entendimento, compreensão dos motivos pelos quais as coisas acontecem, os motivos pelos quais as coisas são como são nesse planetinha aqui, né, de expiação e provas, mas que em breve vai deixar de ser. Então, lá no século XIX, nosso queridíssimo Allan Kardec fez a codificação, e uma das obras principais é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde, se a gente ler o prefácio, tá? Eu acho muito interessante. Eu vou dar uma lidinha, ele não é um texto muito longo, mas eu vou ler aqui para vocês. Então vamos lá, prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, olha: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, olha só, olha o verbo que ele usa, estamos junto a vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, quem assina essa mensagem, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito de Verdade, tá? Ou seja, vocês podem ver que toda a construção do texto aqui nos leva a compreender que são os Espíritos, que é a mensageria divina, né? E muito provavelmente o Espírito de Verdade deve ser um ser muito elevado da equipe crística, que é o porta-voz da mensageria divina, tá? Até aí tudo bem, tá batendo com o que o Cristo falou, sem problema nenhum. A polêmica começa, gente, lá no capítulo 6 do mesmo livro, aonde nós temos aí mensagens, tá? Nós temos aqui, temos 1, 2 e 3 mensagens dadas pelo Espírito de Verdade, tá? Essas mensagens, elas estão, então, no capítulo 6, são os itens aqui, deixa eu ver, são os itens 5, 6 e 7, que eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, vai ficar muito longo e tal, mas enfim, essas três mensagens, quando a gente lê, quem está falando aqui é o Cristo, não é? Elas são assinadas pelo Espírito de Verdade, mas a mensagem, se a gente olhar, ela é do Cristo, pelo próprio linguajar, né? A gente vê aqui, eu vou ler só um pedacinho, olha, que ele fala aqui, ó, por exemplo, no item 5, né, que é instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. Ele começa assim:
venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. No item 6, ele fala assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. E vai embora. E no item 7 ele fala assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Então vejam bem que é diferente, porque o discurso aqui é na primeira pessoa. Então a gente observa que na verdade é uma mensagem do Cristo. E continuando no mesmo capítulo, no item 8, que também é o finalzinho da mensagem dada pelo Espírito de verdade, o discurso muda de novo. Ele sai da primeira pessoa e vai para a terceira pessoa. Tá? Então, ele muda bem a forma da escrita, Então, isso tem gerado muita confusão entre o meio espírita, porque tem um pessoal que fala, não, mas veja bem, o Espírito de verdade é o Cristo. Olha lá o capítulo 6, os itens 5, 6, 7, 8... E outros falam, não, veja bem, porque lá na Bíblia, no prefácio, é dado a entender que o Espírito de verdade não é Jesus, é a mensageria divina. E fica aquela confusão danada. Eu mesma já respondi várias vezes, vários questionamentos, o pessoal me escreve perguntando, Então foi muito legal, porque eu perguntei, então, ao nosso queridíssimo Alcebiades, se ele podia dirimir essa questão, que foi justamente isso que nós estudamos no Evangelho, e a gente ficou comentando, lá em casa, falou, nossa, mas realmente não é, mas o Cristo não falou assim, mas agora parece que é o Cristo que está falando, ficou meio confuso mesmo, E aí o nosso querido Alcebiades veio esclarecer a questão. Vejam só o que ele falou, ele disse assim: realmente o texto espírita, ele é dúbio, onde em um momento parece ser o próprio Cristo falando, para no momento seguinte referir-se a Jesus como terceira pessoa. Isto realmente causa muita confusão e muitos acham que Jesus é o Espírito de verdade, mas não. São duas entidades diferentes. Olha, então o Alcebiades está confirmando que Jesus é uma entidade, o Espírito de verdade é outra. O que bate com o texto lá da Bíblia, lá do Evangelho de João, E aí ele continua explicando. Olha que explicação interessante que ele vai dar. O que ocorreu naquela mensagem é que o Espírito de verdade mediunizou o próprio Cristo em um determinado trecho, para depois retomar a mensagem dentro da sua própria personalidade. Aí ele falou assim: tá explicado, minha filha? Então, gente, eu fiquei encantada com a explicação, que eu achei profundamente lógica. O que aconteceu? Esses seres, eles são elevadíssimos. E eles têm um contato psíquico muito tranquilo, muito fácil ali. Quando o Espírito de verdade começou a se manifestar junto ao médium encarnado, olha que fenômeno interessante, o próprio Espírito de verdade mediunizou o Cristo. Ele captou ali, mediunizou o Cristo e, por sua vez, mediunizou o médium físico que estava lá,
né, recebendo a mensagem que iria compor, então, esse maravilhoso livro aí do Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então eu achei, gente, eu fiquei realmente, absolutamente encantada com essa explicação. E aí eu perguntei para ele, né? Falei, eu posso contar isso pro pessoal? E ele falou, sim, claro, pode sim explicar isso aos teus ouvintes queridos, né? E aí ele já pegou e entrou num outro assunto. E eu espero, então, né, ter dirimido essa dúvida, né? Para mim, me satisfez completamente, achei, assim, sensacional a explicação. E ele, então, passou para um outro assunto. Que assunto é esse? Recadinhos para os despertos, né? Que recadinhos são esses? Vamos lá. Ele fala assim, aguentem firmes os despertos, pois que falta pouco, mesmo para o vosso tempo. Quanto mais perto dos eventos, maior será a cobrança e a oposição à existência desses eventos. Não se abalem, sigam em frente, ainda que sozinhos. Não esperem apoio nesse momento de vossos pares, mas pensem que toda a espiritualidade os apoia e apoiará, continuará dando apoio na missão de divulgação da boa nova do mundo de regeneração. Então, gente, vejam bem, o que ele está falando aí? Que é uma coisa que eu já recebo, muitos ouvintes me escrevem, né, e falam, poxa, Luiz, lá em casa, eu tento falar, mas ninguém me ouve, o pessoal começa a me zoar e ou brigam comigo, não querem ouvir. Então a questão é a seguinte, gente, isso infelizmente é um processo que vai ter um pouco de piora por conta da densidade da psicosfera, porque está se aproximando a hora, os trevosos estão muito bravos e eles estão saturando a nossa psicosfera com pensamentos assim terríveis. Então o que ele fala? Gente, vamos ficar calmos, não vamos brigar com ninguém, por favor, não discutam. Você começou a falar, o pessoal fechou a porta para você, ou começa a te zoar, ou começa a brigar com você, se recolhe e ora. É o que nós temos que fazer, né? Porque todos terão o seu momento de despertamento. Não adianta a gente querer abrir a cabeça da pessoa para a pessoa entender a ideia. Isso não vai dar certo. Ela tem que seguir o livre-arbítrio dela. Então, vamos deixá-los e vamos orar. Isso sim, porque é uma coisa que nós podemos fazer para nós mesmos. Vamos continuar com a nossa fé. Vamos continuar orando com muita esperança, com muita fé no Cristo e nossa mãezinha Maria Santíssima. Porque o que é que vai acontecer, gente? Quando os eventos começarem, todos mudarão de ideia. Isso sim, vocês podem falar para o pessoal, quando a turma começar a querer zoar, tal, vocês não precisam brigar, por favor, não briguem, não discutam. Só falem assim, quando os eventos começarem, você mudará de ideia. E vamos orar, pedir para que eles tenham abertura mental, para que eles possam fazer boas reflexões. Vamos orar pedindo proteção para os nossos lares, para os nossos familiares. É isso que nós temos que fazer, tá? E ele veio aqui e deu essa bela reforçada nesse quesito. E ele ainda falou mais uma coisa, ele falou assim, olha, cuidem dos seus compromissos materiais, né? Porque nós vivemos uma dualidade, nós temos a matéria, temos o espírito, temos que cuidar da matéria também, temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa saúde, temos que nos exercitar, cuidar das nossas casas, dos nossos filhos, do trabalho, mas
também vamos cuidar do aspecto espiritual. Como que a gente vai fazer isso? Orando e nos exercitando no bem, que é aquilo que a gente sempre está falando, né? O exercício no bem não precisa ser constituído por grandes atitudes, coisas heróicas. Não, gente, é aquela coisa do dia a dia. Estou aqui com o meu entorno aqui. O que eu posso fazer para melhorar o meu entorno? O que eu posso fazer? Às vezes é um pequeno gesto, dar um bom dia, dar uma boa tarde, ajudar alguém, uma senhora idosa que está com um pacote pesado, enfim, essas coisas assim que a gente pode fazer, né? Que é dar uma ligada para aquela tia que está lá sozinha faz tempo, ninguém fala com ela, dá uma ligadinha, ô tia, como é que você tá? Tudo bem? Se a senhora tá boa, tal, um beijo, tava com saudades, tal, pronto. Você já vai deixar a pessoa feliz, não vai gastar praticamente nada, né? E vai fazer um benefício enorme. Então é esse tipo de atitude, eu dei alguns pequenos exemplos, né? Mas cada um sabe o que pode fazer no seu entorno, né? Então isso é muito, muito interessante. E ele falou, o importante, meus filhos, é que todos se voltem para a luz e que façam o máximo que puderem para se auto-melhorarem e também melhorar o seu entorno. Ele continuou falou, a psicosfera está cada vez mais densa devido às ondas de medo e ansiedade da elite trevosa, que está vendo seu período de estágio aqui na Terra prestes a se encerrar. E eles tudo fazem desesperadamente para tentar ficar aqui no planeta. E acreditam que se eles instalarem o caos entre os encarnados, eles conseguirão impedir a ascensão do planeta. Eles aferram-se a essa crença porque é a última coisa que lhes resta dentro do pensamento rebelde que eles têm. Eles poderiam se render à luz e outro destino mais suave todos teriam, mas o orgulho e a vaidade os impedem de dar esse passo. Bem fez o grande general trevoso que se salvou e também a toda a sua imensa legião. Gente, quem é novinho no canal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, onde a gente conta a história da descristalização do coração desse grandioso general trevoso, que era um dos maiorais lá da elite trevosa, e que pela ação do Cristo, de Nossa Mãezinha Maria Santíssima, e também de um outro ser que o conhecia, puderam juntos resgatá-lo e descristalizar o seu coração. É muito linda essa história, muito, muito bonita. E olha só que interessante que o Alcebiades vai nos contar. Olha só, ele falou assim: foi o pessoal dessa legião trevosa, imensa, que seguiu esse general, que eles foram os responsáveis pelos 30% de ocupação da terceira nave cargueira de Mônadas. Ou seja, gente, 30% representa o quê? Representa 300 milhões de seres. Essa legião que seguia esse general era gigantesca e feroz, composta por 300 milhões de seres que hoje, graças, ao bom Deus, encontram-se já todos encapsulados e embarcados na terceira nave cargueira, que está enchendo, quando ela completar, ela zarpa. Vamos ver se a gente consegue completar ela antes da vinda de Miguel Arcanjo. Vamos lá,
E muito interessante, eu achei muito interessante essa informação. E ele continuou explicando e falou: e muitas outras legiões trevosas, vendo esse exemplo e o ganho que esses seres tiveram, porque pensem que todos eles, foi todo mundo para o exílio, porque estava todo mundo marcado, e quem está marcado vai para o exílio. Mas todos obtiveram suavizações nas suas sentenças de exílio. Ou seja, se o camarada ia lá para um planeta sem zero tecnologia, de repente ele poderá ter ido para um outro planeta em que já existe uma civilização estabelecida, existe agricultura, o fogo já foi inventado, já tem roda, enfim, com muito mais, digamos assim, entre aspas, né, conforto do que ele teria se ele fosse para um planeta zero tecnologia, sem fogo, sem nada, né? É muito interessante. Então, essas legiões, vendo esse ganho, o que está acontecendo? A galera está se ligando, né? Falou, opa, já estou vendo aqui que a luz está ganhando aqui. Se Miguel Arcanjo vier e me prender, eu não vou ter direito a suavização nenhuma. Então, vou me entregar, porque pelo menos eu vou conseguir obter uma melhoria na minha situação, e eu acho que esse pessoal não é tão ruim assim e tal. E aí, o que está acontecendo? Essas legiões trevosas, elas vêm se entregando sem cessar. E elas se entregam aos missionários da luz, que são aqui da espiritualidade planetária, e também, gente, são seres estelares elevados que estão nos ajudando, porque iria faltar braço para a nossa espiritualidade dar conta de fazer isso tudo sozinha. Por isso que eles estão aqui, estão nos dando uma mega ajuda. Então, gente, eles trabalham junto, eles trabalham de mão dada. Ali é todo mundo trabalhando pela luz. É muito bonito de se ver, né? E então, esses missionários da luz acolhem todas essas legiões, esses seres, coitadinhos, estão sem luz. Eles os acolhem com justiça serena e amorosa. E ele fala assim, tudo está caminhando muito bem e, inclusive, acima do esperado pelo Cristo e pela espiritualidade. O experimento de aceleração na evolução das mônadas vem se revelando um estrondoso sucesso, porque as transições planetárias não costumam ser assim. Olha que interessante essa informação que ele passou para nós. A gente acha que está o fim da picada, mas pelo jeito a nossa transição está muito mais suave do que a de outros planetas. Olha que interessante isso, eu achei muito interessante. E ele fala assim, mais da metade dos trevosos daqui do planeta Terra optou pela luz, optou por sair das trevas, porque eles estão se entregando sem parar, né? Estão se entregando sem parar, e o fato é esse, é que já estamos com mais de 2 bilhões de seres trevosos que se entregaram aos missionários da luz, ou seja, mais da metade inicialmente existente. E isso, gente, isso é muito bom. E ele fala assim, isso não faz esses seres perfeitos, mas abre caminhos para a evolução mais rápida. E se você estiver gostando do conteúdo aqui, gente, por favor, já vai dando seu like aqui no vídeo, compartilha com quem não conhece o nosso trabalho ainda, clica no sininho para receber as notificações, apesar que nós temos por premissa aqui sempre publicar, gente, 2 vídeos por semana, às terças e aos sábados, tá? Bem na viradinha assim da madrugada, ele entra no ar. Então, gente, isso é um compromisso até agora, graças a Deus a gente não falhou, nós estamos conseguindo cumprir isso à risca, e quem já sabe já pode puxar que o vídeo vem, né?
E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faça uma maratona dos vídeos. Quem não conhece, porque eu falo muito assunto aqui, que eu faço referência, não tem condição de ficar explicando tudo toda hora, porque ficaria muito complicado. Então, gente, façam uma maratona, tem as playlists, tem uma playlist que fala sobre o apagão, tem tudo que é vídeo que tem apagão, tá lá. Entrem na playlist, vão ouvindo pela ordem numérica, é importante isso. Vão ouvindo pela ordem numérica, que é para vocês poderem construir dentro de vocês toda essa informação que está sendo passada pela espiritualidade, pelos nossos irmãos estelares elevados. E como até aquele momento eu ainda não sabia com quem eu estava conversando, eu perguntei quem que era a bela entidade com quem estava tendo a honra de contatar. E eu senti que era uma entidade assim muito amorosa, assim, muito querida, assim. E aí ele disse quem era. Falou: olha, minha querida filha, você está falando com o seu anjo guardião, o Alcebiades. E eu fiquei, nossa, gente, fiquei faceríssima, né? Porque eu adoro ele, adoro. Ele ai meu Deus, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí ele falou assim: eu sou o anjo da guarda, não só seu, mas de milhões de pessoas. E a todas eu amo do fundo do meu coração. Olha que fofinho. Minhas asas a todos alcançam, abraçando-os com carinho. E olha que recomendação que ele fez. Falou assim: que todos vocês orem para os vossos anjos guardiães, que eles estão em prontidão para auxiliar no que puderem. E façam vocês todos os seus pedidos, exercitem o vosso livre-arbítrio. Então, gente, eu achei assim muito bonito e fiquei pensativa. Falei, gente, realmente, né? O Alcebiades não é só meu anjo guardião, ele também é o anjo guardião de mais milhões de pessoas. Quem sabe ele também não é um anjo guardião aí de alguns de vocês? Vai saber, a gente não sabe, né? E eu achei assim muito, muito legal. E eu senti realmente toda aquela energia amorosa dele, né? E fui ficando emocionada. Eu sempre fico emocionada quando ele vem, assim. Normalmente o meu olho enche de água, eu choro. Eu já tenho até aqui, quando eu vou fazer minhas psicografias, eu já deixo uma caixinha de lenço, porque vira e mexe e eu me acabo de chorar com essa turma, sabe? Porque é uma energia que vem tão maravilhosa que aquilo vai emocionando a gente. É muito gostoso. E eu, então, eu agradeci muito, né, a ele. E olha só, ele falou assim: mas eu ainda tenho mais umas coisas para falar para vocês. Quando vocês acendem as vossas velinhas para o anjo de guarda, né? Pensem que nós estamos ao seu lado, muito contentes em ver que vocês estão dirigindo bons pensamentos a nós. E aí ele falou assim: e agora sim, agora eu vou, porque eu preciso trabalhar, pois eu tenho milhões de pessoas para orientar e apoiar, né? Eu achei assim muito fofo. E aí ele falou assim: então um beijo, como vocês dizem, e um roçar leve de asas. Ai, ele é muito fofo. Aí eu não queria que ele fosse embora, né? Claro, né? Aí ainda sapequei mais uma perguntinha nele. Falei assim, comentei com ele que eu tenho recebido várias perguntas de vários ouvintes queridos me perguntando como fazer para entrar em contato com os seus anjos de guarda, saber o seu nome. E eu pedi para ele, falei se seria possível que ele, como anjo guardião que ele é,
nos desse uma orientação. E ele fala assim: diga-lhes, vocês, que orem com fé e que nos chamem para perto de si, que peçam sinais que nós os daremos e que vocês, saberão que estamos por perto, mas que os contatos devem ser sinceros, com bons propósitos de aprendizagem, proteção e evolução. Então, gente, por favor, não vamos entrar em contato com o anjo da guarda só por mera curiosidade, por pura curiosidade. Tem que ter um propósito, vocês têm que pedir uma proteção ou pedir alguma coisa que vocês estão precisando, mas sempre, gente, com sinceridade. A forma da oração não importa. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser um terço, pode ser uma conversa que vocês tenham sincera com eles. A forma não importa. O que importa é a sinceridade com a qual a prece é feita, né? E aí ele fala assim: que acendam velinhas, que nós estaremos espargindo amor e boas vibrações sobre eles e os seus lares, né? E eu agradeci muito, né, a orientação que ele deu. Falei, vou repassar para a turma. Então, ó, gente, quem me escreveu perguntando, a resposta tá aí. E aí, finalmente, ele foi embora e me deixou assim ali muito, muito feliz, envolvida por uma energia assim maravilhosa de amor. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, do conteúdo desse episódio, né? Porque eu também falo para o pessoal do Spotify também, que me ouve. E eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!